Hoje a gente vai testar a nova versão do Anduin OS, o Anduin OS 2. E essa nova versão do Anduin OS é baseada no Ubuntu 26.04, que é a última LTS. E, além disso, ele tenta entregar uma familiaridade para quem vem do Windows, seja com tema, seja com modo de ser. O ponto mais forte do Anduin OS é o visual, como você pode estar observando. Consegue ser muito mais bonito que o próprio Windows. Então temos aqui o menu inicial inspirado no Windows 11, temos aqui o gerenciador de arquivos com tema escuro bem interessante, temos uma loja de programas fácil, olha só, e bem rápido, e é um ponto muito crucial hoje em dia do Anduin OS, é a rapidez e a otimização. Nessa nova base do Anduin OS, temos uma excelente otimização e também tem alguns recursos a mais aqui e programas muito interessantes. Mas você pode se perguntar, ele pesa muito ou é um sistema leve? Então, a gente vai abrir aqui o HTOP, que já vem instalado no sistema, e a gente vai ver o consumo de memória RAM do próprio Anduin OS. O Anduin OS está consumindo 1,29 GB, 1,30 GB, é um consumo muito baixo. Então, se você tem 4 GB de memória RAM, vai rodar tranquilamente para você, diferente do Ubuntu padrão, que pede ali 6 GB pelo menos para você estar utilizando o sistema. Então, o consumo de memória RAM do Anduin OS equivale ao consumo de memória RAM do Linux Mint com o Cinnamon. E como tem uma interface muito parruda, que é a famosa GNOME, tá um consumo muito legal mesmo o Anduin OS. Agora a gente vai dar uma observada em alguns programas aqui do Anduin OS, que está muito interessante. Além disso, eu vou citar os programas que foram adicionados agora por padrão no Anduin OS 2. Então temos aqui o menu iniciar, que está muito bonito, como sempre, mas temos alguns programas que foram adições muito bem-vindas. Ou seja, temos o reprodutor de música, que é o AmbiRoll. Então você consegue aí executar música de forma bem bonita, porque esse play é muito bom. E também temos o Celluloid como reprodutor de vídeos, que é excelente e o tema está muito interessante. Além disso, como eu falei para vocês, tem o HTOP aqui também aqui abaixo, tá? Se a gente pesquisar aqui, ó, ele está aqui. Mas o Anduin OS vai além. Se você tem algum drive da NVIDIA, você pode pesquisar drive e temos o drive adicional. É onde você vai pegar simplesmente e instalar o drive da NVIDIA. No caso, eu estou com um computador que não tem o drive da NVIDIA, então não vai aparecer opção nenhuma aqui para a gente. Mas eu vou deixar linkado alguns vídeos mostrando como é que é essa questão, tá? Eu tenho vários vídeos do Anduin OS e eu mostro ali também como está fazendo essa instalação do drive proprietário da NVIDIA. No Anduin OS não é um bicho de 7 cabeças você baixar programas. Temos aqui a loja de programas, que é a GNOME Software, aonde se você vir aqui pesquisar Google Chrome, ele já encontrou o Google Chrome. Mas se você preferir outro navegador como o próprio Brave, também você encontra rapidamente. Ah, mas eu quero o Discord, você encontra aqui também. Ah, eu quero a Steam, tem aqui rapidamente também, olha só. E por aí vai. Então você vai estar muito bem servido de programas aqui no Anduin OS. É claro, se você quiser executar algum programa do Windows no Linux, você vai baixar esse programa, que é o Wine, esse daqui que eu aconselho, ou o Bolters, que é esse daqui, aonde você vai conseguir executar alguns programas do Windows no Linux. Pontos positivos do Anduin OS: ser baseado no Ubuntu 26.04, que é a nova LTS do Ubuntu, trazer uma interface familiar para quem vem do Windows. Além disso, facilitar na instalação de programas, seja de Windows ou do próprio Linux, e ser muito bem otimizado até para máquinas um pouco mais fracas, tá bom? Pontos negativos: não ser uma distro estabilizada como o Usuário OS, Ubuntu, Fedora, Linux Mint. Agora, temos um outro ponto negativo, é que talvez para o seu hardware que for muito antigo, não vai ser muito legal utilizar o Anduin OS, apesar que o consumo de memória RAM é muito pouco. E além disso, o Anduin OS ainda precisa se provar uma distribuição extremamente estável para a galera migrar sem dor de cabeça alguma. Mas você pode se perguntar, aonde que eu baixo o Anduin OS? E é muito simples. Estou aqui no site oficial do Anduin OS, vou deixar um link na descrição,
onde você vai ser levado para o meu site para você conseguir baixar direto o Anduin OS. Mas enfim, depois da gente estar aqui na própria tela do site do Anduin, aqui temos algumas coisas, como documentos, downloads, e aqui abaixo temos várias informações muito importantes, e eu aconselho você a traduzir para você entender melhor. Estou cansado de saber tudo isso que o Anduin OS traz, mas enfim, temos aqui as questões das versões do Anduin OS, que é muito importante. Temos a versão 1.1, temos a versão 1.4 e a versão 2.0. Eu baixei a versão 2.0, tá? Que tem suporte até 2031. Lá vem com o GNOME 50. Temos aí o Ubuntu 26.04, tá com kernel 7, tá? E é um release candidate. Então, em breve vocês vão estar sabendo aí, porque vai ser divulgada essa nova versão, seja no DistroWatch ou em vários outros sites de Linux. Versão 1.4 é a versão intermediária, que não é LTS, e agora em julho ela vai morrer. E tem a versão Noble Number, que é a versão LTS do 24.04. Agora, para baixar é muito simples. Clicou aqui, então temos opções via torrent e via navegador. Se você quiser torrent, é só clicar aqui, direto no navegador aqui. Clicou, em breve o download vai iniciar aqui do Anduin OS. Como você pode observar, download iniciado, download é bem rápido. E caso você não saiba como está fazendo o pendrive bootável, vou deixar aqui na descrição 2 vídeos de como fazer isso no Windows e no Linux, utilizando o Ventoy, porque é uma das melhores alternativas de criar pendrive boot, seja do Windows e seja do Linux. Nessa nova versão, o Anduin OS criou uma ferramenta de aparência, estilo ali Zora Appearance. Então, se a gente vir aqui no menu iniciar e vir aqui em aparência do Anduin OS, temos essa nova opção, sim. Isso aqui é bem interessante para deixar ainda mais com a cara do Windows, né? Então, tem como você fazer algumas coisas, por exemplo, você pode mudar o lado aonde você quer a barra, tá? Então, temos aqui embaixo e em cima, olha só, ó, fica aqui, ó, fica legal também. Na esquerda, na direita, ok? E fora isso, temos aqui o estilo clássico, que é desde o Windows 7 lá, e o XP, mas também temos o estilo Windows 11. Esse é o estilo Windows 11. Se a gente colocar clássico, ele vem para esse estilo que realmente é o estilo do Windows 7. Inclusive, ele muda aqui também, olha só, ele muda o menu iniciar, que eu achei bem legal, lembra muito o Windows 7. Se a gente voltar aqui para o 11, a gente tem o menu do estilo 11 e tudo centralizado no centro da tela. E temos aqui também o widget, então você pode habilitar o widget de clima e também de rede, se você quiser, olha só. Então, de rede está aqui, e aqui mostra o consumo da sua rede. E aqui o de clima, se a gente clicar, a gente vai ter a opção aqui. No caso está acusando um erro, por quê? A gente precisa configurar, tá? No caso aqui a localização. Vou colocar a minha localização aqui, ó, vou remover essa daqui. Eu vou colocar Brasil, qualquer lugar, só para mostrar para vocês. Encontrou São Paulo, Brasil, clicou aqui 2 vezes. Então, essa aqui a gente pode remover. E prontinho, como você viu, agora a gente tem a nossa previsão do clima. E, sinceramente, eu acho que se o Windows fizesse isso, ia ser muito mais interessante do que ele fez ali, colocando um widget de notícia, aquele montão de coisa que ninguém gosta, tanto que o pessoal remove. Mas no Android, como tudo é pensado, isso aqui é uma possibilidade muito boa, tá? Temos aqui também a parte dos papéis de parede na tela de login. Por exemplo, se você quiser colocar um papel de parede personalizado na tela de login, você vai vir aqui, escolher o seu papel de parede. Toda vez que você se deparar com a tela de login do Android OS, você vai ter o papel de parede. E temos aqui algumas opções avançadas, tá? Então a gente dá para redefinir caso você tenha feito algo de errado, tá bom? Então isso aqui é um outro ponto muito positivo. E se você ainda não percebeu, a barra de tarefa está com um tema um pouquinho diferente. É meio que um misto de Windows com macOS 26. Vocês podem ver que está com um leve glaze, né? Um glazinho aqui. É claro, o restante não está, mas a barra tem um glaze quando você passa em cima, né? Então isso aqui foi uma outra adição bem interessante
da equipe do Anduin OS, eu acho que ficou bem legal, e transformou o Anduin OS não só um sistema para ser cópia do Windows, mas sim começando a ter uma identidade própria. Agora me diz nos comentários, você utilizaria o Anduin OS? Já utilizou? Vai passar a utilizar, vai baixar ele, vai instalar depois desse vídeo? Eu quero saber a opinião de vocês, que é muito importante. Então, galera, vou deixar aqui alguns vídeos para vocês assistirem. Meu muito obrigado, valeu e até a próxima.